É. Bom, a ideia hoje, nesse último dia de estudo, não vamos trabalhar um texto, porque acabou, o texto de Juízes acabou, chegamos no capítulo 21, finalizamos. A ideia hoje é fecharmos o livro, assim como fizemos na primeira aula, foi uma introdução, né? Nós não entramos em um texto, nós vimos introdução, já eu passo também isso, nós vimos aspectos literários, como é que foi escrito, quando foi escrito, por quem foi escrito, como o livro foi dividido, quais os propósitos do livro. Eu vou retomar um pouquinho isso hoje, para nós enxergarmos tudo e falarmos, é verdade, foi isso mesmo. Mas eu queria começar com uma dinâmica aqui conosco, tá? Mas é uma espécie de resumo, uma provinha, tá? Mas não vale não, tá? É só pra gente, numa interação, nós respondermos juntos aqui a 31 perguntas sobre o livro. Eu fui capítulo a capítulo e elaborei 31 perguntas sobre os capítulos. Nós vamos responder aqui interativamente, tá? Então, vai ser algo que eu vou gastar aí 20 minutos nisso para que nós demos continuidade na nossa finalização. Vamos lá. Pergunta 1. Após a morte de Josué, qual tribo de Israel Deus ordenou que subisse, que atacasse primeiro contra os cananeus? E aí? Judá. Letra C, quem mais? Alguma resposta diferente? Judá vai na frente, não é isso? Tem mais aqui, ó. Isso. Então isso aqui não está nesse papel, tá, gente? Não pode abrir a Bíblia, tá bom? Não pode colar. É só pra gente lembrar, uma revisão, tá bom? Forma de perguntas. Todo mundo concorda aí? Letra C? Alguma opinião diferente? Tá certo. Foi Judá. Quando Josué morre, capítulo 1, Josué morre, o povo de Israel ainda não terminou de expulsar os cananeus e o povo pergunta, quem vai subir primeiro? Subir aqui é atacar contra os cananeus? E Deus responde, Judá primeiro. E aqui, vamos só lembrar, Judá é importante aqui nesse livro, por quê? Porque o autor já está querendo fazer um contraste de Saul com Davi. De onde vem Davi? De que tribo? Judá. Então Samuel quer fazer esse contraste, tá? Samuel quer mostrar a proeminência de Judá. Ele já é um dos propósitos dele. Pergunta 2. Qual o nome do juiz que livrou Israel das mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia? Vamos lá, pode chutar, gente. Vou chutar mesmo. Alguém? Com certeza? Com certeza não. Eu Não? vou falar Eude. Alguém mais? Eude é um canhoto, né? Não sei. Não posso ajudar. E aí? Ninguém? Letra B, Otiniel, primeiro juiz. De onde que era Otiniel? Judá. O autor está fazendo isso conosco, ele está começando bem, tá? Foram 8 anos aí de opressão, foi 40 anos de paz com Otiniel, maior período aí de paz. O autor está dizendo, começou com um juiz de Judá, Otiniel, tá bom? Lembra lá que foi o primeiro juiz, tá? 3. Qual o nome do juiz canhoto da tribo de Benjamim, que livrou Israel das mãos de Eglon, o rei gordo moabita, matando com um punhal em uma sala? Quem? Eude? Quem mais? Eude. Otiniel? Não, o Otiniel já foi salvo. Otiniel foi o número 2 ali, ó. Que livrou Israel de Cusã-Risataim da Mesopotâmia. Foi Otiniel. O número 3 é de fato Eude, tá? Letra D aí. Eude é o canhoto. O que significa Benjamim? Filho da mão direita. Eude foi um tanto improvável, porque ninguém esperava. Quando foi, né, a ideia de revistar alguém o lado que ele vai puxar a adaga é aqui, o lado esquerdo, mas ele é canhoto, ele se escondeu certamente do outro lado. E lembra lá da história, ele entra, Deus tem uma palavra para você, rei. E aí, então vem aqui falar comigo. Ele entra na sala lá e provavelmente o rei estava fazendo o número 2. Provavelmente. E aí ele coloca, aí sai tudo ali, foi bem nojento, tá? 4. Qual o nome do juiz? E aqui, entrando entre aqui uma interrogação, porque falam que é juiz ou não, por tão pouco que está escrito.
que com uma milhada de bois matou 600 filisteus? Alguém? Chute? Sangar. Outra? Sangar? Sangar, muito bem, capítulo 3 de Juízes, versículo 31. Sangar, só é dito um versículo dele. Não sabemos se ele foi de fato um juiz. Ele libertou Israel, porque ele livrou Israel das mãos de inimigos. E foi com um artefato um tanto improvável. Foi uma guilhada de espetar bois. Ele faz isso com 600 filisteus, ele mata 600 filisteus. Esse foi Sangar. 5. Quem foi levantado por Deus para livrar Israel das mãos dos cananeus, liderados por Jabim e seu comandante Sísera? Então os cananeus tinha Jabim, o rei, e um comandante chamado Sísera. Quem foi levantado aqui para libertar Israel desses caras? Qual? Débora e Baraque? Eu também acho que é. É isso? Débora e Baraque, é isso mesmo. Eles foram levantados, na verdade, Baraque é o juiz, Débora foi a profetisa que julgava Israel embaixo de uma palmeira, ela atendia questões ali, respondia questões, e aí ela fala para Baraque, olha, vai fazer o que Deus te mandou fazer. A ideia ali do texto é que Baraque já sabia o que era para fazer, ele precisou de uma mulher para alertá-lo, mostrava ali a masculinidade um tanto precária do povo. Débora foi a única que se falou sobre isso, de que ela julgava. Isso, foi a única que falou que ela julgava Israel embaixo de uma palmeira, na região montanhosa de Efraim, né, tão conhecida ali. Mas Baraque que foi o juiz. Foi o Baraque que foi lá lutar, né? Ele falou, eu só vou se for comigo, lembra? Ele falou, só vou se for comigo. E ela foi, ele queria uma segurança do Senhor e ela foi, veja, homens fragilizados nesse período aí. Muito bem, 6. Qual o nome da mulher que em sua tenda matou o comandante Sísera com estaca de madeira e foi chamada de bem-aventurada no Cântico de Davi? Jael. Bem-aventurada Jael. Ela mata Sísera, lembra? Sísera vai se esconder porque ela ali, amigo de parente e tal, e ela entra aqui, toma o leite, né? Fica tranquilo aí, quando ele dorme, ela mata ele com estaca. O negócio também bem nojento. E aí quando Baraque chega, cadê o Sísera? Tem homem aí? Já matei, já fiz o serviço. Jael. E aí quando no canto de Débora, ela é bem-aventurada entre as mulheres. Jael. 7. Qual o nome da nação numerosa como gafanhotos, que atacava Israel e roubava sua colheita, fazendo com que Israel fizesse covas e cavernas para esconder o mantimento? Lembra lá? Uma nação muito numerosa, Israel tinha que pegar sua plantação e esconder em covas e cavernas, porque eles vinham como gafanhotos e roubavam tudo. É o início da história de um juiz isso. Midianitas. Outro chute, alguém? Midianitas, tá certo, Midianitas. Aqui é o começo da história de Gideão, tá? Os Midianitas. São esse povo aqui, muito grande, como gafanhotos, vinham e pegavam tudo a ponto de Israel plantar e esconder em cavernas que eles cavavam nas rochas. Qual o nome do juiz levantado por Deus? Já falei, né? Para libertar Israel dos Midianitas, e cujo chamado se deu quando ele estava malhando o trigo no local de pisar uvas. Quem foi? Gideão. Gideão era um homem medroso, né? Isso aí mostrava isso. Ele não estava no lugar certo, ele estava se escondendo, estava malhando o trigo no lugar de pisar uva, num lagar. E aí Deus fala, é você mesmo que eu vou chamar, mas eu sou o mais da tribo de Manassés, o pior. É você, homem valente, vai nessa tua força. E aí acontece toda a história de Gideão. 9. Jerubaal foi o nome pelo qual Gideão ficou conhecido após derrubar um altar feito para um deus cananeu que estava na casa de seu pai. Certo ou falso? Ou mentira isso? É verdade. É verdade isso. Tá? Lembra que o que significa Jerubaal? O que contende com Baal. Né?
Deus mandou ele derrubar, ele derrubou lá, ele esperou de noite, chamou 10 homens e derrubou o altar de Baal na casa do pai dele. E aí queriam matar, o pai falou, Baal que contenda com ele. Por isso ficou coisa como Jeru-Baal, que Baal lute com ele. Então é verdadeiro. 10. Bia, estamos na prova aqui. Se chegou atrasado, ela perdeu meio ponto. Já perdeu o ponto. O que Gideão usou para fazer testes com Deus para saber se o Senhor livraria Israel por intermédio dele? O que ele usou? A lã, né? Lã? Foi a lã. A lã, isso mesmo, lembra? Se a lã, Senhor, se o Senhor for comigo mesmo. E gente, lembra, isso não é algo para ser imitado. O autor está mostrando uma fraqueza de Gideão. A gente sabe que tem por aí teologias que falam, seja como Gideão, coloque Deus na parede e faça teste. Não, isso é uma falta de fé, é uma fraqueza dele. Fazer teste com Deus. Deus já tinha falado para ele, eu vou estar com você, mas será mesmo? Se amanhecer molhado, o senhor vai, amanheceu. Agora se a grama amanhecer molhada, aí amanheceu. Então tá bom, o senhor vai comigo. Isso não é para ser imitado não, gente, tá? Isso é falta de fé. 11. Quantos homens restaram no exército de Gideão, depois de Deus ordenar que Gideão diminuísse o exército? Tinha muita gente, lembra? Quantos restaram? Que ele foi para a batalha? 300 de Gideão, isso aí. Lembra? Eram 23 mil. Os covardes podem ir embora. Saíram 10, acho que mais de 10, não lembro. Daquele de beber água. Isso. Saiu muito. Depois faz mais um teste. Os que tomarem a água abaixado, saiu muito também, sobraram 300. É com esse que você vai. Ah, 12. Quais os elementos escolhidos por Gideão em sua estratégia para atacar o exército dos midianitas? Tocha, trombeta e canto. Certo? É isso? É isso aí. Lembra? Ele não foi com espada, com nada. Foi uma estratégia. Deve ter sido impressionante. Nós vamos com tocha. Eles vão pensar que tem mais do que tem. Porque era comum que o exército, que os que levavam a tocha fossem na frente e atrás tinha uma multidão. Então ele colocou os 300 na frente com tocha. O que eles pensaram? Tem muita gente, mas só tinha 300. Tochas, trombetas, e aí tocaram a trombeta e quebraram os camelos. Imagina o barulho, os camelos, lembra? Os camelos se agitaram e lá no arraial dos midianitas eles começaram a se matar uns aos outros. Essa foi a estratégia de Gideão. Essa cena deve ter sido maravilhosa. Muito legal, né? Uma noite escura, aquele monte de tocha assim, e trombeta tocando. Deve ter sido impressionante mesmo. 13. Quais cidades israelitas não quiseram dar mantimento para os 300 homens de Gideão perseguirem os reis dos midianitas? As cidades? Tem 2 cidades que Gideão passou e falou, me dá água e pão. Não vou dar não. Você não matou o rei? Foi Siquém e Siló. Eu acho que é Siquém e Siló. Aqui é difícil mesmo. Não sei. É Siquém e Siló que eu chutaria. Chutaria alguma mais? Alguém aí? A, D. Letra B, Sucote e Peniel. Foram as 2 cidades que negaram ajuda a Gideão. E ele, depois que matou os reis, o que ele fez? Ele voltou lá para... Então, vocês me negaram, agora vocês vão ver. B, letra B de bola. Sucote e Peniel. Negaram ajuda para Gideão. Jeito do povo de Deus, hein? Cidades ali do leste do Jordão. Isso eu não gosto de crente. 14. Após a vitória sobre os midianitas, os israelitas quiseram fazer de Gideão rei. Porém, Gideão recusou. No entanto, ele fez para si uma estola sacerdotal, teve 70 filhos com muitas mulheres, e colocou o nome de Abimeleque, meu pai é rei, em um de seus filhos com uma concubina. É verdade ou é mentira isso? É verdade. Gideão começa bem e termina mal. Ele termina assim. O povo quer fazê-lo rei, ele fala, não, eu não, o Senhor reina sobre vocês. Mas ele faz uma estola sacerdotal, ele age como rei, tendo muitas mulheres, 70 filhos, e um dos filhos chama de, meu pai é rei. Pô, que o Senhor reine. Que o Senhor reine nada, eu quero é ser rei. Esse é Gideão que termina mal, infelizmente isso é verdade, tá bom? 15. Em qual cidade Abimeleque foi proclamado rei pelos cidadãos?
depois de ter ganhado peças de prata do templo de Baal e contratado mercenários para matar seus 70 irmãos. Tem uma cidade lá que fez dele rei. Ele foi pedir para os anciãos lá, me façam rei aí, eu sou daqui, meu sangue é daqui. E os caras caíram na dele e deram peças de prata e ele contratou gente mercenária para ir matar os irmãos. Que cidade é essa? Qual, Mira? Da família dele. C, Mispa. Mispa. Da família dele. É. Mira chutou na C aí. A, Siquém. C? Resposta certa é A, Siquemitas. Foram os Siquemitas, lá em Siquém, capítulo 10 aí. Os Siquemitas, acho que é capítulo 9, perdão. Os Siquemitas fizeram dele rei. E Siquém é uma cidade importante, ali teve a aliança do Senhor e foi ali que ele foi proclamado rei. Um cara que foi matar os irmãos, que pegou dinheiro do templo de Baal. Uma coisa muito feia que ele fez. Lembrando que ele não era rei, tá? Ele não era juiz, ele era filho de Gideão. Tá? Ele não foi um juiz, Abimeleque. Qual o nome do filho mais novo de Jerubaal, Gideão, que foi o único sobrevivente da matança de Abimeleque e que pronunciou uma parábola do alto do Monte Gerizim? Ele pronunciou uma parábola, um espinheiro cresceu, lembra? As árvores que queriam um rei e ninguém quer ser rei. Então o espinheiro veio e falou, eu quero ser rei, mas vai ser como eu quero. Sim. Quem foi esse? Manoá. Alguém mais? Jotão. Parábola de Jotão, o filho mais novo de Gideão. Letra C, tá? Jotão foi que fez a parábola para o povo. Lembra desse episódio aí que ele subiu no monte? Letra B. Que contou uma parábola para os siquemitas. Olha o que vocês estão fazendo colocando um rei como ele. Vai pegar fogo, lembra? Espinheiro é uma planta que pega fogo fácil. Vai ter fogo contra fogo, vocês vão ver. E aconteceu. 17. Qual o nome do homem que fez uma conspiração em Siquém contra Abimeleque para tomar o lugar dele na liderança? Lembra? Chegou um homem lá em Siquém e falou, esse cara aí é melhor que fosse eu. E aí tem uma conspiração para ele ganhar essa liderança. Isso aqui é mais difícil mesmo. Eu não lembro mesmo. Foi Gaal. Tá? Foi Gaal que chegou em Siquém e fez uma conspiração para ele tomar o lugar de Abimeleque, querendo que o povo colocasse ele lá em lugar do filho de Gideão. Gaal. 18. Abimeleque ordenou que seu moço o atravessasse com a espada para o matar, após uma pedra de moinho ter sido atirada do alto de uma torre por uma mulher e ferido sua cabeça. Está certo ou está errado isso? Isso é verdade, lembra? Abimeleque colocou fogo em uma cidade, depois ele foi para outra, ele quis colocar fogo de novo, mas do alto da torre uma mulher tacou uma pedra de moinho na cabeça dele. Provavelmente deve ter aberto um ferimento. Ele viu que ele ia morrer, mas ele falou, o bom de mulher é o morro. Pegou o servo e falou, me mata aqui. Quem fez isso depois? Saul fez isso, lembra? Saul fez isso para o servo, me mata, eu quero morrer. Saul fez isso. Então, em Juízes, o autor está sempre querendo conectar elementos ruins com Saul. Ele vai conectar isso. Se você ler a história de Saul, talvez a gente entre em 1 Samuel. Foi uma sugestão que eu dei para o pastor, quem sabe? Porque tem muita narrativa, né? De Ana, Samuel, Eli, Saul e Davi. É muita história que a gente acha que conhece bem, mas aprofundando assim seria legal. Entrar em 1 Samuel, que é a continuação. Então Saul faz isso, mas Abimeleque morre assim mesmo, tá certo. 19. São nomes de juízes menores. Vamos lá. Leiam aí. Qual dessas aí são só nome de juízes menores? Ou seja, sobre quem pouco é escrito no livro. A, B, C ou D? Eu acho o D. D de dado, alguém mais? Que todos os outros têm alguém. Lembra, juízes menores é porque foi pouco escrito sobre eles. Letra D de dado. Na letra A, qual é o errado ali?
Jefté tem muita coisa escrita. Na B? Gideão. Na C? Sansão. Então só sobrou a D. Pouca coisa escrita. Esses três aí, Tola, Jair e Ibissã. Tá? 20. Qual o nome do juiz a quem se referem tais informações? Vamos lá. Libertou Israel dos Amonitas, era gileadita, filho de uma prostituta, homem valente, líder de homens levianos em Tobi, que conhecia a história de Israel, que ofereceu sua filha em sacrifício, aqui é fácil, caso vencesse a batalha com os amonitas. Devia tirar esse último, né? Mas esse foi um dos pontos mais característicos. Ele ofereceu a filha em sacrifício. Como nós dissemos, seja lá qual foi o sacrifício, se foi para matá-la, que é a minha posição, ou se foi para consagrá-la ao Senhor, que também tem gente boa que defende isso, ele fez um voto tolo, porque ele acabou com a descendência dele. Tanto um quanto o outro acabaria com a descendência, e foi isso que ele fez. Só tinha uma filha, e ele a ofereceu para sacrifício. Mas lembra lá, ele era um gileadita. Gileade está em que ponto do mapa? Está para lá do Jordão. Tá? Já eu fui o mapa. Filho de prostituta. Então, alguém de uma origem completamente... Esse cara aqui para libertar é esse cara mesmo. É esse mesmo. 21. Você vê o estado de Israel como é que estava, né? Os homens de qual tribo foram mortos por Jefté ao serem reconhecidos por conta da pronúncia da palavra Shibolete? Lembra lá? Jefté ficou bravo com uma tribo e falou: então vou matar vocês. Na divisa fala aí Sibolete. Se falasse Sibolete, ou fala Shi, se falasse Si, matava. E aí? Alguém mais? Dan, Efraim, Efraimitas. Por quê? Lembra que Efraim falou assim: por que você não chamou a gente? Efraim era essa tribo a gente quer os louros para nós, então a gente vai matar você. Só que Jefté não era igual. Gideão falou: não, o que sobra de vocês é mais do que a gente tem. Jefté não era flor que se cheire, não. Jefté era da gangue. Jefté, vocês vão, então vem. Então a gente vai para cima de vocês. E aí ele faz isso, ele mata milhares de efraimitas, quase acaba com a eles estavam voltando para casa. Voltando lá para a tribo de Efraim. Qual o nome do pai de Sansão? Manoá. E aí? É aquele célebre trocadilho que você fez. Né? Todo mundo termina com El em Israel, por que não esse, né? Manuel, seria bom. Mas não, é Manoá, tá? A Bia riu. Manoá. Lembra que Manoá é um cara meio atrapalhado, lembra? Ele não entendia muito bem as coisas. A mulher é que não vai matar o anjo, não vai matar a gente não. Eu estou grávido, o anjo veio falar. Não, mas o que faz? Manoá não entendia muitas coisas. A mulher que deu uma orientação para ele. Que não temos o nome dela, temos o nome dele apenas. De qual povo Sansão libertou Israel? Isso é mais fácil, hein? Letra D aqui. D, filisteu, lembra? Sansão é filisteu, tá? Ele foi, só sobrou ele para lutar contra o filisteu, nem Judá. Que decepção foi Judá, né? Judá entregou Sansão aos filisteus. Falou: Sansão não mexe com esses caras não, a gente serve a eles. E aí foi entregar e rompeu as cordas lá e matou com um monte de gente. Filisteus, tá? Qual desses atos não foi realizado por Sansão? Não foi. Matar um leão com as mãos e pegar mel que estava dentro do seu cadáver. Ele fez isso? Colocar fogo à colheita dos filisteus usando 300 raposas. Matar sua concubina e esquartejá-la. Ele não fez isso, tá? Levar nos ombros dos portões de Gaza, ele fez isso. Ferir 1000 homens filisteus com uma queixada de jumento, ele fez isso. Então não foi ele que matou concubina e esquartejou, tá? Não foi Sansão. Letra C então é a correta aí. 25. Qual foi o último voto de Nazireu que Sansão violou? Fácil, né? Foi o último, por quê? Quais eram os outros dois? Bebida forte e tocar em cadáver. Ele fez tudo isso, né? O último foi
com Dalila lá, ele ficou brincando com o perigo, até uma hora que ela convenceu e cortou o cabelo, né? E aí, ele relacionou-se com mulheres de outra nação, mas isso não era voto de Nazireu. Não podia mesmo, mas não era parte do voto se misturar com outras mulheres de outras nações. Em sua morte, Sansão matou mais filisteus que matou em sua vida. Certo ou errado? Certo, o autor fala isso. Quando ele derruba o templo lá, ele mata mais gente do que ele matou quando vivo, tá certo. 27. Qual o nome do homem que roubou 1.100 ciclos de prata de sua mãe e depois a restituiu? Colocou uma imagem de escultura e uma estola sacerdotal em sua casa de ídolos? Mica, certo? Manoé é pai de Sansão, Tola é juiz e Gaal é um cara lá de Abimeleque que quis conspirar. Então é Mica que fez isso, roubou da mãe, depois devolveu e fez um ídolo com aquilo de fundição, derreteu e tinha até uma casa de ídolos na casa dele. Os homens de qual tribo tomaram os ídolos da casa de Mica e o levita que fazia o serviço de sacerdote e se instalaram ao norte de Israel, fazendo ali um santuário de ídolos. Qual tribo fez isso? Pegou lá os ídolos, pegou o sacerdote e foi lá para o norte, se instalar lá. Qual? D? Dan? Sim? Letra D. D de Dan, isso aí. Lembra que Dan é uma tribo no meio ali. Eles estavam infelizes com o tamanho da tribo. Eles não tiraram, mas aí eles quiseram subir e tinha lá Dan no norte, porque eles fizeram essa cidade lá com um santuário de ídolos. Levaram o que Mica tinha na casa dele e o sacerdote profissional lá que trabalhava para Mica. Qual o nome da cidade benjamita onde o levita escapou de ser abusado, entregando sua concubina aos homens perversos que a mataram depois de abusar dela durante a noite toda? Em qual cidade de Benjamim, daqui a tribo, foi isso? Mispa. B. Gibeá. Foi em Gibeá. Lembra que Saul é um gibeonita. Saul veio dessa cidade. Gibeá dos benjamitas. Foi nessa cidade que teve o abuso da concubina do levita. Gibeá. Penúltima. Quantos homens restaram da tribo de Benjamim após Israel atacar essa tribo em decorrência do que aconteceu com a concubina do levita? Quantos sobraram? Está mais fresco. São uns 200. Peraí. Sobraram X homens que foram para uma gruta, foram para uma caverna, na rocha. Eles pegaram 100 mulheres, ainda faltava mulher. Né? Quantos sobraram? 200. Que foi o que 600 homens sobraram da tribo de... Só isso, gente. E é só isso mesmo, não é forma de falar, não. Mataram crianças, mulheres e animais de Benjamim inteiro. Só sobrou 600 homens. E qual é o problema do último capítulo? É que a tribo ia sumir, porque não tinha mulher. E aí que veio a solução maravilhosa, né, do último capítulo. Foi uma ironia. Capturar mulheres virgens da cidade de Jabe de Gileade e sequestrar mulheres que dançavam na solenidade ao Senhor em Siló foram as soluções que os israelitas deram para que a tribo de Benjamim não fosse extinta. Verdade? Verdade. Essas foram as duas soluções bem piedosas, né? A gente vai sequestrar tanto de Gileade, eles mataram todo mundo em Gileade, lembra? Pegaram 200 virgens, 400 virgens, faltavam 200. Vamos lá para Siló sequestrar as outras 200. Isso é verdade. Então, por isso a gente resume, não acabou ainda, tá? É só que esse primeiro momento aqui foi só um resumo do livro. 31 perguntas para a gente refrescar a memória, tá? Agora vamos aí para a nossa... vamos lembrar um mapa aqui, que é interessante, ó. Aqui os números ao lado... O olho ou esse está bem embaçado? Tá um pouco embaçado ali, tem que melhorar, mas vamos lá. O primeiro juiz, que foi Otiniel, é aqui na tribo de Judá, tá? Hebron aqui, tá por aqui.
Aqui, ó, Benjamim, tá vendo? Eude é aqui. Dan, os danitas. Sansão é da tribo de Dan. Tá? Sansão é da tribo de Dan. Ó, aqui 8. Tribo de Manassés oriental ali, ó. O 7. Ali acontece Jefté. Para aquele lado lá. Aqui, ó, número 5 e 6, Manassés daqui é Gideão. Acontece ali também Débora e Baraque. Tem um rio ali em cima, em Megido, que o rio encheu e as carruagens ficaram presas. Então aqui o mapa de Israel, é bom que, estudando Juízes, a gente tem mais um mapa na nossa mente, né? A gente pouco tinha, a gente sabia que era Judá, mas olha só como a terra foi distribuída aí. Falou um pouco dessa tribo de Rubem, eu não me lembro. Não tem nada na tribo de Rubem. O que tem aqui são os amonitas. Quando eles vão falar com Jefté, eles falam entre o rio Arnon. Lembra disso? Entre o rio Arnon e tal, os amonitas queriam essa terra aqui, mas não tem ninguém da tribo de Gade, por exemplo, nem de Rubem. Tá? Não se fala. Não se fala, tá bom? Efraim, esse meio aqui é importante de saber, ó, região montanhosa, tem montanhas aqui, ó, nessa parte, tem montanhas, muito acontece ali, tá? Ok, vamos então aqui para, quero abrir um outro documento, que vai ser, isso que vocês têm aí, é um resumo do que eu vou mostrar aqui, tá? Tinha um 2 ali. Aqui, ó. Quero fazer agora, para a gente ir pro final, eu vou pegar cada passagem, eu vou lembrar o que aconteceu, o que está em negrito, e eu vou falar apenas qual é o ensino da passagem. Por quê? Porque agora no final, nós vamos tentar responder as 3 perguntas de acordo com o livro todo. É como se você lesse o livro todo, terminasse e falasse assim, sobre o que esse livro está falando? É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai ver passagem a passagem de forma rápida, lembrando também do que aconteceu, para a gente ver o ensino, e aí eu quero que vocês vão gravando e lendo aí o ensino, tá? Aqui está maior do que aí. É aquela aí, a última isso. A pergunta que você... Aqui eu só selecionei a última pergunta de todos, de cada folha, tá? O ensino da passagem. Vamos lá, ó. Juízes 1 de 1 a 20. Comum, é isso? Oi? Vai ter alguma coisa em comum. É isso que eu quero que vocês percebam. Como é que o autor vai escrevendo e está ensinando o que pra gente conforme os capítulos vão? Vão ter coisa que ele fala, puxa, esse ensino de novo, ele está querendo mostrar o que com o livro agora, tá bom? Vamos lá. Juízes 1 de 1 a 20 fala das incursões da tribo de Judá para apossar de sua herança na terra prometida. Qual foi o ensino dessa passagem? Em fidelidade e obediência e na dependência do Senhor, o povo de Deus avança e colhe as bênçãos da aliança, porém de forma imperfeita e incompleta ao desobedecer e falhar. Lembra que Judá não faz tudo o que tem que fazer? Eles têm medo de uma terra lá que tem carros de ferro. Só que Judá vai bem. Esse primeiro ponto aqui é que Judá é fiel, ele obedece, vai avançando, conquista, derrota. Só que chega em um momento que Judá falha, tem medo dos carros de ferro. Porém, então, é um avanço em obediência, em fidelidade, mas imperfeito. Próximo texto foi as falhas, os fracassos da tribo de Israel ao conquistar a terra prometida, levando o Senhor a confrontar o seu povo. Lembra que o autor fala assim, Benjamim não expulsou, Efraim não expulsou, vai falando cada tribo, não expulsou. É esse texto aqui, ó. O Senhor confronta, e aí depois disso, vem o anjo do Senhor em Mispa, e fala para eles, vocês fizeram isso. Então o capítulo 2, quase todo, é o resumo do livro inteiro. A gente pode resumir Juízes no capítulo 2, basicamente. Que o autor fala, quando morria o juiz,
né? O povo vinha, Deus mandava disciplina, o povo passava X anos nisso. Quando o juiz morria, o povo voltava pior, a adorar os Baals, dar suas filhas em casamento, tá? Então qual é o ensino aqui desse segundo texto? O Senhor confronta e disciplina seu povo quando este desobedece às suas ordens de tolerar e fazer concessões àquilo que Deus proibiu. Deus disciplina. Lá no começo, o povo colhe bênçãos quando obedece. Vai ligando os pontos. O Senhor confronta e disciplina quando há desobediência daquilo que Deus ordenou. Tá? Juízes 2, 6 a 3, 6. As ações de infidelidade e apostasia, que é apostasia? Abandono da fé, da nova geração de Israel, após a morte de Josué, e das ações de Deus em resposta a elas. Qual foi o ensino? Porque Deus é fiel à sua aliança, Ele disciplina o seu povo quando este o abandona e progride em desobedecê-lo, fazendo concessões ao pecado e vivendo em infidelidade. Olha como o ensino é parecido. O autor está falando, Deus vai disciplinar, Deus disciplina o povo quando o povo não obedece à lei. Tem, A palavra aqui, por enquanto, agora é disciplina. disciplina. Até agora... Você tem obediência no capítulo 1, colhendo coisas boas, mas você tem desobediência colhendo disciplina. 3, aqui ó, as ações de Deus por meio de Otiniel para a libertação de Israel da opressão de Cusã-Risataim. Qual é o ensino do texto? Deus disciplina seu povo quando ele se entrega ao pecado, porém por sua graça e misericórdia, usa instrumentos para restaurá-lo e libertá-lo quando há clamor por auxílio. Disciplina quando há desobediência, quando há clamor, Deus tem graça e misericórdia, Ele envia libertação para o povo. 3, aqui é Eude, ó. Como o Senhor libertou Israel da opressão dos Moabitas e dos Filisteus por meio de Eude e Sangar, respectivamente. Qual foi o ensino dessa passagem? Deus disciplina seu povo quando esse se afasta dos seus caminhos, mas os resgata, usando pessoas e meios improváveis e inesperados, quando o povo clama por auxílio. Um pouco diferente do que aqui de Otiniel agora nós temos pessoas improváveis e meios improváveis. Uma guilhada de bois, um canhoto, com uma adaga, um punhalzinho matando um rei. Uma barriga dele era Tanto que enfiou inteira, não sei se era tão grande assim, foi inteiro, lembra? 4, como o Senhor libertou Israel da opressão de Jabim, rei de Canaã, por meio de Débora, Baraque e Jael. Qual foi o ensino desse texto? Quando o povo de Deus clama em meio à disciplina e à opressão, olha aí de novo, disciplina e opressão. Quando o povo clama, Deus resgata soberanamente, usando meios humilhantes e improváveis, mesmo quando há fraquezas e crises na liderança do povo. Qual é esse meio humilhante que Deus usou? Uma mulher. Claro que não é desconsiderando as mulheres, mas cadê os homens? Então Deus da soberania fala, uma mulher vai resolver isso aqui, para mostrar a falha masculina em liderar o povo contra inimigos. Jael é usado aqui. Então veja, disciplina e Deus resgatando soberanamente, de forma misericordiosa, por meios humilhantes, até improváveis. 5. O cântico de Débora. Qual é o ensino aqui do cântico de Débora? O povo de Deus deve olhar para a história e louvar ao Senhor, pois Ele está no comando, agindo em favor do seu povo contra os seus inimigos. Então o povo é chamado a olhar para trás e louvar a Deus pelo que Deus faz a favor do seu povo contra os inimigos. Ou seja, olha aqui, nós temos um louvor a Deus pelo que Deus fez, mesmo o povo sendo quem é. Deus tem misericórdia e graça. Juízes 6, os acontecimentos que envolveram o chamado de Gideão para libertar Israel da opressão dos midianitas. Qual é o ensino ali do chamado de Gideão? Deus age em favor, olha aí de novo, do seu povo, quando este clama em meio ao sofrimento, repreendendo o pecado, disciplina de novo, comissionando e capacitando até mesmo pessoas fracas e hesitantes na fé, para serem instrumentos em suas mãos.
Então Deus usa agora pessoas hesitantes na fé e fracas para serem instrumentos dele, porque Deus age em favor do seu povo. Está captando algumas coisas aí que são muito similares? Desde o começo, você tem disciplina, você tem abandono da lei, disciplina, mas você tem um Deus misericordioso que age em favor do seu povo quando o povo clama. Percebe que você tem basicamente isso até aqui? Olha por meio de várias histórias como Deus está se revelando e como Deus está revelando o povo. Juízes 7. Como Deus deu a vitória a Israel por meio de Gideão na batalha contra os midianitas. Ensino: o Senhor é quem batalha e vence por seu povo, usando meios e instrumentos improváveis. Porém este, o povo, deve reconhecer-se fraco e incapaz diante das batalhas, confiando no Senhor e obedecendo, para que a glória somente seja dele. Por que o povo tem que se mostrar fraco? Porque Deus falou: tem muita gente aí, tira. Gideão, tira mais. Você tem que reconhecer que você é fraco, para você depender de mim, porque a glória seja minha. Senão você vai querer glória para você. Como se falar assim: eu sei que você vai fazer daqui a pouco, Gideão, eu sei. Nessa batalha você não vai fazer, a glória é minha. 300 você vai contra os gafanhotos, né? A multidão de minha, vai só com 300. Então, o Senhor batalha pelo povo. E povo, reconheça que é fraco, dependa do Senhor, que a glória é dele. 8. As contendas e desavenças entre Gideão e os israelitas ao final da vitória sobre os midianitas. Ensino: mesmo diante dos triunfos de Deus a favor do seu povo, o povo pode demonstrar atitudes decepcionantes e pecaminosas. Orgulho, vingança, mesquinhez. O que é isso? É Sucote e Peniel negando ajuda, Gideão se vingando. Então, mesmo diante das vitórias de Deus, o povo pode mostrar atitudes mundanas, dentre o povo mesmo. Em vez de comemorar junto, né? Efraim reclama que eu não fui, por que eu não fui? Sucote e Peniel não mandam ajuda. 8, 22. Os acontecimentos de Gideão com os israelitas após a vitória sobre os midianitas. Mesmo após os grandes feitos do Senhor a seu favor, tanto os líderes quanto o povo de Deus podem agir de forma hipócrita e soberba e se esquecerem do Senhor. Aqui é Gideão, que fez escola sacerdotal, 70 mulheres, 70 filhos com muitas mulheres. Então, mesmo diante das vitórias, dos grandes feitos, os líderes podem agir de forma soberba e hipócrita. 9. Aqui é a história de Abimeleque, tá? Qual é a ideia aqui? Ações tolas de líderes anteriores, somadas a uma geração que despreza o Senhor, resultam em quê? Liderança perversa e usurpadora no meio do povo de Deus. Assim foi com Abimeleque. O pai dele, péssimo exemplo, somado a uma geração que se esquece da lei, dá em que isso? Líderes perversos, usurpadores. Juízes 9, aqui a fábula de Jotão. Qual é a ideia aqui da fábula de Jotão? O povo de Deus deve ser alertado e confrontado sobre o perigo destrutivo de lideranças perversas e com sede de poder que são colocadas sobre ele. O que Jotão ensina com a gente ali? O povo tem que ser avisado, exortado. Gente, vocês vão colocar esse líder aí, cuidado com isso. O cara quer ser um perverso entre vocês. Perigo de lideranças perversas sobre o povo de Deus. Aqui, Abimeleque e os siquemitas. A história de Gaal também. Qual é o ensino? Deus, em sua soberania e justiça, suscita até mesmo conflitos e sofrimento para julgar e punir os perversos por seus feitos, para pôr fim à perversidade no meio do seu povo. Esse texto aqui é a conspiração de Gaal contra Abimeleque. Foi Deus que colocou o conflito aqui para arrumar o sistema todo. Deus suscita conflito para que perversidade acabe. Deus tem que matar, quer dizer, Abimeleque tem que morrer, porque ele está lá, ele é um líder perverso. Como é que os siquemitas, que colocaram ele no poder, vão agora ser contra ele? O texto diz que Deus levantou entre os siquemitas inimizade contra Abimeleque. E aí vem o Gaal, quer tomar o poder, e aí começa a confusão, para que a perversidade acaba.
Então Deus mesmo na sua soberania faz uma isso. frase com Sansão, mas ele não sabia que isso provinha Do Senhor. A mesma ideia está nesse texto aqui, ó, Juízes 9. A mesma ideia. O Senhor colocou inimizade entre os siquemitas e Abimeleque. Já não se davam mais. Para quê? Para acabar com a perversidade no meio do seu povo. Para que o povo se aprume. Então, na sua soberania e graça, Deus manda até mesmo conflitos para ajustar as coisas. no Sansão era contra o Filisteus. povo dos filisteus, né? Aqui, Juízes 10, Tola e Jair em Israel, por meio de pessoas comuns, pecadoras imortais, de quem não se sabe muito, Deus continua cuidando e restaurando a estabilidade em seu povo na história, nos períodos conturbados. Mesmo pessoas que não têm muita expressividade, é Deus continuando, guiando, cuidando do seu povo, preservando o seu povo. Juízes 10, 6 a 16, a audiência do Senhor com Israel, quando Israel clamou diante da opressão dos filisteus e amonitas. Começo aqui de Jefté. Deus age para com o seu povo com justa severidade, quando este abandona e não se arrepende, mas é compassivo quando há arrependimento. Isso te lembra alguma coisa? O livro todo, que é Deus punindo, mas Deus sendo gracioso, restaurando. O livro, é isso que eu quero que a gente veja. Qual é o propósito do autor no livro? O que o autor está ensinando com o livro? Não é? Aqui, Jefté, quando Jefté se torna o líder lá, na ausência de liderança, mesmo líderes improváveis e questionáveis, levantados segundo os critérios e interesses particulares do povo, são misericordiosamente usados para os propósitos de Deus em favor. Então Deus usa em favor do seu povo, porque Deus tem aliança, é misericordioso. Deus usa até gente improvável, gente que levantado segundo os critérios mundanos do povo. Ainda assim Deus usa, porque Deus é fiel, Deus é compassivo para com o seu povo. Juízes 11 ainda, o diálogo de Jefté com o rei dos Amonitas, antes do início da batalha. Lembra disso? Que ele manda mensageiro que conversa com o rei lá? Qual é o ensino? Sobre a terra. Né? Sobre a terra. Essa terra é minha. Não, não é sua não. Jefté dá uma aula de Bíblia. Jefté, ele conhecia a história de Israel. Mesmo líderes improváveis, questionáveis, levantados e motivados por interesses, podem demonstrar sabedoria e conhecimento de Deus ao exercer sua liderança. Jefté fez isso. Juízes 11, o famoso voto de Jefté. Ainda que líderes sejam levantados para agir em prol do povo de Deus, colherão consequências de suas tolices e incredulidade por suas tentativas de manipular o favor de Deus conforme seus interesses pessoais. Vê que em Juízes tem muita questão de líderes tolos, líderes ruins, liderança ruim. Deus está usando, mas causa sofrimento quando o líder é ruim. O povo padece, a família padece, mas não tem ninguém ali. Deus está usando soberanamente, ainda assim, líderes ruins. Vão trazer sofrimento, mas é misericórdia de Deus para o povo. Aqui a contenda dos efraimitas com Jefté. Qual é o ensino? Mesmo diante dos triunfos de Deus a favor do seu povo, este pode agir de forma tola. Parece Gideão. Igualzinho o ensino. Agora com Jefté, ele repete o que Gideão fez. Deus venceu, mas Jefté age de forma tola. Do modo que o orgulho e a arrogância, diferenças e interesses pessoais destruam a unidade. Jefté mata a efraimita, gente. Fala de orgulho. Igual o Gideão lá. Volta para Sucote e Peniel para matar, por causa de orgulho. 12. Aí os menores, Zipsan, Elon e Abdon, mesmo por meio de líderes pouco notáveis, de breve liderança, com características e falhas diversas, Deus age. Deus está agindo em favor do seu povo, usando pessoas pequenas, com falhas, com características diferentes. 13. Sansão, começa a história de Sansão aqui. Estamos indo já para o final. As informações do nascimento, mesmo por meio de famílias confusas e improváveis, Deus em sua soberania e graça age em favor do seu povo, trazendo libertação, mesmo que o povo não mereça, nem clame por socorro. Lembra? Ali nem o povo parou de clamar, mas Deus é fiel à aliança que tem.
Deus vai levantar alguém, uma mulher estéril vai ficar grávida. Vai ser assim, porque eu quero libertar meu povo. Luís 14. As ações de Sansão que envolveram seu casamento com uma filisteia em Tímina. Lembra disso? Da filisteia lá? Qual é o ensino? Qual é o ensino? Das túnicas. Isso, e do... Como é que é? Ele faz Uma charada. Uma charada. Qual é o ensino aqui? Soberana e misteriosamente, Deus se utiliza até mesmo das tolices, pecados e fraquezas de pessoas a quem Ele levanta para cumprir seus propósitos. Está vendo? Olha como o autor está mostrando um ensino só, desde o começo. Alguém tolo, um líder tolo, bobo, para que fazer charada, apostar essas coisas que aí perdeu a aposta, vai ter que ir lá, matou 30 para pegar as túnicas. Juízes 15, a progressão da inimizade dos conflitos de Sansão com os filisteus após o casamento não consumado. Lembra? Ele volta para pegar a noiva, o pai dela, não, já é de outro. Ah é? Então tá bom. Tá em época de colheita aí, raposa acaba com tudo lá. O que ele está fazendo? Está levantando inimizade, que não tinha, era todo mundo amigo. Qual a ideia aqui? Deus continua a realizar seus propósitos em prol dos seus, apesar das ações pecaminosas de líderes e da acomodação mundana do seu povo. Assim, eu não sei, mas a grande diferença de Sansão com os outros juízes, Tá. se ele foi o último juiz, é que de alguma maneira há uma luta, há uma guerra, Gideão venceu, Jefité venceu, não sei quem venceu. E Sansão não tem isso. Porque ele é sozinho? Ele é sozinho e assim, ele cria um tumulto, um mal-estar. Ele não tem uma guerra para lutar. Isso. Ele vai criando. Muito ele bom, é muito bom diferente isso, totalmente. Por que ele é considerado um juiz? Porque ele, no final, matou Deus os usa filisteus. para libertar. É isso, ele é o libertador. Ele é o libertador. Durante a história dele, não tem uma guerra, ele vai criando confusão. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é? Porque Não assim, tem mostra uma luta. que o povo já não está mais unido, porque Jefté vem o exército. Gideão tem um exército. Otiniel tem exército. Eude, depois que mata o rei, ele chama o exército para ir matar o que falta. Aqui, Israel está mundanizado completamente. Não tem mais uma Ninguém está assim, puxa, tem um líder agora contra os filisteus, vamos lá. Não tem mais. Ele é sozinho. Ele é considerado um criador de problemas. Ele cria tumulto, porque Ele Deus, cria problema. o texto diz, que isso vinha do Senhor. Porque isso vinha do Senhor, né? Sansão criava problema, ele era alguém atribulado, lembra? O Espírito Santo atribulava ele para criar tumulto, porque estava tudo em paz. Israel e filisteus em paz. Não é para ter paz. Deus falou isso em Deuteronômio, entra lá e mata, não pode deixar. Mas estava em paz. Sansão é o criador de tumulto, tolo, impensado, alguém completamente instintivo, mas é ele. Só tinha um para criar isso, é esse cara, tá? Deus continua agindo com seus propósitos em prol do povo, mesmo por caras assim, ações pecaminosas inclusive. 16. As situações arriscadas que Sansão deliberadamente se coloca com a prostituta em Gaza e com Dalila, lembra? Sansão de propósito, ele gosta de brincar com o perigo, ele vai para Gaza para dormir com a prostituta, ele sabe que estão atrás dele, vou para lá, eu tenho força. Olha o ensino aqui: tolice, desobediência, paixões desenfreadas e desprezo pelo Senhor trazem riscos reais e consequências severas ao seu povo. Nós já vimos isso lá no começo, que desobediência vai trazer punição severa. Aqui Sansão é o retrato de Israel. Uma pessoa retrata um povo. Ele é tolo, ele vai atrás de problema, ele vai ter relação com pessoas de outras nações. Ele é o retrato do povo, Sansão. Abandona o Senhor e brinca com o perigo. Vai colher consequência, claro que vai. 16. Os acontecimentos que envolveram a morte de Sansão. Por sua misericórdia e fidelidade, olha aí de novo, Deus cumpre os seus propósitos, fazendo o seu povo triunfar sobre os inimigos.
apesar das suas tolices e falhas. Deus é fiel, Ele tem seus propósitos, tem uma aliança com o seu povo, apesar do seu povo tolo. Aqui é a história de Mica, começa o final agora, ó. A corrupção religiosa de Israel expressa nas ações idólatras de Mica, de sua família e do levita. É esse o texto. Qual é o ensino? Quando não há liderança, porque lembra que agora o refrão muda. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que era mais certo aos seus próprios olhos. Então, essa é a chave. Quando não há liderança fiel no povo de Deus, e o povo despreza o Senhor e suas prescrições, fazendo o que melhor lhes parece, a adoração é corrompida e mundanizada. Começa aqui uma falha, uma decadência na adoração. Agora tem ídolos. Feitos por quê? Pelos cananeus? Não. Feitos pelos próprios israelitas. O próprio povo de Deus faz ídolos. Olha o nível que está a adoração em Israel. 18. Os acontecimentos que envolveram a migração da tribo de Dan e seu estabelecimento lá em cima em Laís. Qual é o ensino aqui? Quando a falta de liderança fiel e desprezo por Deus e por sua lei, as ações ímpias e interesseiras tomam proporções cada vez maiores e mais degradantes no povo de Deus. O que era uma casa de ídolos, agora virou uma tribo, uma cidade de ídolos, um santuário em Israel. Quando não tem lei, quando não tem rei e quando a lei é desprezada, cada um faz o que quer e que vai ficando mais fundo isso, pior. 19, acabando. Os acontecimentos em Gibeá que envolveram a morte da concubina do levita. Qual foi o ensino do texto aqui? Quando não há liderança no povo de Deus e o Senhor e sua lei são desprezados, a perversidade e a gravidade do pecado chegam a níveis profundos no meio do povo. Agora, a gente sai da questão de adoração, entra numa questão moral agora. A adoração está corrompida. Agora, isso consequentemente traz uma vida moral corrompida. Agora é um cara que esquarteja, é uma tribo de Israel que abusa de uma moça, e o levita, um sacerdote, esquarteja. Isso aí, olha o nível moral. Claro, se o nível espiritual está ruim, a consequência são as ações. 20, penúltimo capítulo. A guerra civil entre israelitas e benjamitas, lembra? Como consequência do ocorrido com a concubina. Israel se junta como um só homem para ir contra Benjamim. E aquela confusão toda, perde 2 batalhas, no final na terceira, vence. Qual é o ensino? A condição de decadência de um povo sem liderança é vista também nas consequências do pecado no meio do povo de Deus, fazendo com que punições dolorosas causem grandes estragos na comunidade do pacto. Então você tem um povo que abandona o Senhor sem liderança, você tem pecados graves, você tem agora consequências graves de pecado. Briga interna entre o povo de Deus, quase acabando com uma tribo inteira, porque todo mundo faz o que é reto aos seus próprios olhos. A lei foi esquecida. E o último texto, as soluções encontradas pelos israelitas para encontrar mulheres para os homens de Benjamim, para que a tribo não fosse extinta. Foi o último capítulo. E qual é o ensino aqui? Quando não há liderança fiel ao povo de Deus, o Senhor é desprezado. Tentativas de reparar os erros são feitas com mais pecado ainda e maldade, gerando mais males ao povo de Deus. Isso é Juízes. Agora vamos lá, vamos responder nossas perguntas para não passar muito do tempo. Sobre o que o livro do Juízes está falando. Se você tentar de ler o livro e falar assim, tá, sobre o que esse livro falou? Eu não quero que você me fale sobre cada uma história, não é isso? Entende? O livro fala sobre um período da história de Israel, em que existiram líderes, apesar das suas falhas, que foram usados por Deus para libertar o povo, e mas mesmo assim o povo se afastou de Deus, moralmente e espiritualmente. É sobre isso que o livro está falando. Não, mas resumo. que Deus não teve a sua misericórdia E a sua graça. É um bom resumo, Sim, tá? não sei. Tudo isso está aqui, na minha redação.
O livro todo está falando sobre o declínio espiritual de Israel, evidenciado pelo quê? Desobediência à lei. Deuteronômio está aberto e o povo desobedece, que trouxe consequências danosas ao povo, ainda que Deus graciosamente agisse em seu favor em fidelidade à aliança. Eu penso que é sobre isso que o livro está falando, sobre um povo que decai espiritualmente e colhe as consequências disso, mas a graça de Deus está sempre ali em favor, porque Deus é fiel à sua aliança. É sobre isso que o livro fala. Quando no caso aí, na história do povo israelense, mesmo no Juízes, ele encaixa também no último sermão que o pastor fez com a questão da volta do Senhor, né? Quando aqueles discípulos caminham de Naú, né? Jesus próximo deles, então eles não estavam reconhecendo a voz do dedo do Senhor, né? Aí no caso do distanciamento, é uma crise de fé, na verdade, né? Porque é uma crise profunda de fé, um abandono. Aqui, eu penso que aqui é um abandono dos caminhos do Senhor, da obediência ao Senhor da lei. Os dois discípulos a caminho de Emaús, eles estavam tristes e desanimados, porque eles falaram, morreu, acabou pra gente. Mas Jesus falou assim, vocês são lerdos, porque vocês deviam saber que eu iria ressuscitar. Ambos aqui, tanto os juízes quanto os dois, tinham uma falha de quê? De entendimento da lei, de entendimento da palavra de Deus, de entendimento disso aqui. Não entender isso aqui, ou não obedecer, os discípulos não entenderam. O povo aqui não obedecia. O povo sabia que não era para casar suas filhas com os caras. Vamos desprezar isso, vamos fazer o que a gente quer. Lá em Emaús, eles ouviram, mas não entenderam, e falaram, morreu, não era o Messias. O que os conecta é uma falha de entendimento aqui. A palavra de Deus não entendida e não obedecida. Isso os conecta. Esse livro aí, para mim, a palavra forte mesmo já foi falado na época, é fiel, ou seja, a fidelidade de Deus ao homem. O homem ele não faz a aliança, mas ele não foi fiel. Mas porque Deus é fiel, ele faz isso e aconteceu no livro, né? Então é muito forte, fiel. É muito forte isso, porque olha quem Deus está se revelando. A Bíblia não é a revelação de Deus. Você fala assim, como é que eu sei que Deus é fiel? Cara, leia Juízes. Se Paulo fala a Timóteo, se nós não somos fiéis, ele permanece fiel. Se você quer saber um atributo de Deus, e dentre muitos, em um livro, fidelidade, misericórdia e graça está aqui em Juízes. É uma boa percepção, olha. Então é sobre isso que o livro fala. Aí eu escrevi um pouco mais. O livro está dizendo que, olha lá, aqui eu resumo o livro em suas histórias, olha só. O livro está dizendo que o povo de Israel desobedecia a lei de Deus, olha o resumo, não expulsando completamente os cananeus da terra de Canaã, dando suas filhas em casamento aos cananeus e adorando a seus deuses e ídolos. Por isso, Deus enviava como disciplina nações inimigas para oprimir Israel, que em sofrimento clamava pelo Senhor, e então o Senhor levantava juízes para libertar o povo. Porém, quando os juízes morriam, o povo tornava a desobedecer a lei, de maneira cada vez mais perversa, e viu, trazendo inclusive divisões, conflitos internos e destruição à comunidade do pacto. Esse final aqui são os capítulos finais. Benjamim quase sumiu, gente. Sobraram 600. Traz conflito interno, traz divisão interna. Agora é Israel contra Israel. É briga dentro do povo. Agora, o próximo, que eu sei que isso é longo, você pode resumir do seu jeito. Eu deixei em branco de propósito. Porque você vai escrever. O que o livro te ensina? Você pode escrever. Depois de ver tudo isso, o que o livro de Juízes te ensina? Ou você pode falar para mim aqui, não precisa escrever não. Mas é muita coisa, né?
Mas olha, resuma o que o livro de Juízes te ensina. Eu acho que dá para resumir em uma frase. O que eu aprendi com esse livro? Vou te ajudar, que Deus É fiel. misericordioso e gracioso. Essa é a principal. Porque a Bíblia Todo é livro- a revelação de Deus, gente. É. A Bíblia não é um livro para você, não, assim, saber o que você faz da vida, assim, tem que ajuda, mas a Bíblia é Deus se revelando. Então, o primeiro ponto é quem é Deus nesse livro. Esse livro me ensina que Deus é fiel, misericordioso demais com o seu povo por causa da aliança. Mas tem um momento aí que parece que é assim, tipo assim, Deus abandonou ele, tá? Porque ele deixou eles à vontade, fazendo o que Disciplina, isso é disciplina, isso é punição de Deus. Deus estava observando só ele, mas parece que não. Se eles não querem ouvir, se eles não querem, né? Então, fica à vontade. Excelente, agora a minha pergunta é, depois de Juízes, por que Israel existe ainda? É por dessa aliança. Ah, bom, Fechou. porque ele fez uma aliança com o povo. Gente, é muito forte isso. Porque a pergunta é, como é que Israel ainda existe ainda tem Samuel? Como que Israel existe depois disso? Só pode ser uma resposta, porque o Deus de Israel é misericórdia, tem uma aliança com aquele povo, ele não volta atrás, ele prometeu para Abraão. Então, ele separou esse povo, né? Isso. Né? Porém, agora foi para os gentios, né? Isso, ali no Novo Testamento, gentios. Gentios, né? Aí só agora ele englobou os dois, né? Eles aí, praticamente, os gentios, né? Mas é difícil, né? Claro. Sim, Osmar, mas então veja como a Bíblia nos mostra com clareza isso. Então eu acho que o ensino que você pode escrever do seu jeito aí, eu vou falar Deus é fiel à sua aliança para com o seu povo. Ainda que o seu povo, por desobedecer a lei, colha sofrimento, né? O que mais? É um ensino. O povo, quando desobedece, vai colher sofrimento, mas Deus é fiel em resgatar o seu povo. Isso pode ser um ensino do livro. Esse não é o resumo da Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Olha como a história de Juízes se encaixa no guarda-chuva da Bíblia. É a história da redenção aqui. O povo, Gênesis 3, o pecado entrou. Só que Adão e Eva não morreram ali. A pergunta é, por que não? Por que Israel não morreu aqui? Porque Deus é fiel e misericordioso. É o povo colhendo consequência do pecado, porque Deus é fiel. Ele vai manter esse povo, porque ele tem um propósito por isso, que é Jesus Por Cristo. que não morreram todos no deserto? Por quê? Veja, 40 sempre anos. tem os remanescentes. Como? Caleb e Josué foram os remanescentes ali. De dois só. No exílio, volta povo ainda. Percebe como o juiz se encaixa na história da redenção? Mas o povo persiste, né, em errar, né? Ele está sempre errando, né? Que E aí eu termino. Olha que comentários interessantes para eu fechar aqui. Daniel Bloch é um comentarista, diz assim, nenhum outro livro do Antigo Testamento oferece à igreja atual um espelho tão revelador quanto Juízes. Esse livro é um alerta para a igreja agonizante em seus próprios feitos egoístas, dos ciúmes dos efraimitas. Por que eu não fui lá? Eu queria lá, lembra? Ao pragmatismo dos danitas. O que é pragmatismo? É fazer o que dá certo, não importa como. Se dá certo, a gente vai lá fazer. Os danitas fizeram isso, pegaram os ídolos e levaram lá para cima. Do paganismo de Gideão. Por quê? Paganismo. Primeiro que o pai tinha Baal na casa. Segundo porque ele faz teste com Deus. Ao egocentrismo de Sansão. E da covardia de Baraque, a violência contra as mulheres pelos homens de Gibeá. Todas as marcas da degeneração cananeia são evidentes na igreja e nos seus líderes. Hoje, esse livro é um alerta para a igreja moribunda em seus próprios anseios egoístas. Em vez de atender ao chamado de líderes verdadeiramente piedosos e deixar Jesus Cristo ser o Senhor da igreja,
Em todos os lugares, as igrejas e seus líderes fazem o certo aos seus próprios olhos. Juízes é um retrato de uma igreja que quer andar como quer. Egoísta, pragmáticos, fazer o que dá certo, não importa como. Dá público. Dá que público, né? homens Dá dinheiro. covardes, líderes covardes, egoístas. E juiz é o retrato da igreja. Olha que forte isso. E aqui mais um comentário aqui do Tim Keller. É muito fácil culpar os outros pela fraqueza da igreja. Analisamos as culturas ao nosso redor. Por que ele está falando isso aqui? Porque assim, mas Israel estava no meio de cananeus, adorava Baal, Astarote. É muito fácil culpar os outros, não é? Quando a gente, pela fraqueza da igreja. Analisamos as culturas ao nosso redor, que vivem de modo tão diferente do nosso, e nos convidam a segui-las. Perguntamos por que Deus não nos dá unidade, não nos manda um avivamento. Analisamos tudo e todos, menos a nós. Todavia, juízes nos forçam a fazer exatamente isso. Analise você. O livro de Juízes também mostra que, embora nós sejamos o problema, não podemos ser nossa própria solução. Temos de encontrar um rei, exatamente como Israel fez. O autor nos convence de que precisamos de um Salvador. Mas de que tipo? Talvez Deus esteja usando o autor de Juízes para nos mostrar realidades que estão além das intenções conscientes e deliberadas desse autor. Deus nos mostrou que precisamos de um libertador. Porém, no fim do livro, nos perguntamos se um simples rei humano vai dar conta do recado. Primeiro Reis, segundo Crônicas, apresenta uma longa relação de reis humanos, que na melhor das hipóteses, não levaram o povo a amar e obedecer mais a Deus, e na pior delas, afastaram ainda mais desses alvos. Ao terminar a leitura desses livros, Reis e Crônicas, descobrimos que precisamos de alguém mais poderoso que Davi. Precisamos de um rei, porém o rei mais extraordinário, e com maior poder de libertação do que qualquer ser humano. Quem é? Juízes nos mostra que precisamos de um rei perfeito. É assim que Juízes nos leva para Cristo. O povo de Deus precisa de um rei perfeito. E ele veio. E assim encerramos Juízes. Que livro, né? Que livro, né? Que forte. Estamos aqui ainda porque ainda bem que Deus não manda se arrepender. Porque se ele se arrependesse, o mundo não fulminar. A igreja está aqui ainda porque Deus é fiel à aliança. Apesar dos escândalos, das crises, Deus tem um povo. Das nossas tribos aí. Das nossas tribos se batendo entre si, brigando, divisão. Deus está ainda segurando porque esse povo é meu. Esse povo é meu. Que livro, irmãos, que livro. Vamos ficar em pé, vamos orar, terminar. Bia, pode parar aí para mim. Foi muito bom viajar com você nesse livro. Eu aprendi muito, muito, muito. Muito. Eu acho que aprendeu muito. Glória. Eu aprendi mais ainda. É, entendemos muito.